Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, Pai. Continua, Senhor, falando conosco, habitando nesse lugar. Santo Deus, ministra, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e mente, e afirma, Pai, esse amor, Pai, esse amor que foi capaz de atravessar o vale da sombra da morte e nos encontrar, Senhor, em nome de Jesus. Seja assim, Pai, a edificação da igreja do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Ele vem aquecendo o meu coração. E num dia, num culto, na casa de uma irmã, de um irmão, nós fomos convidados para estar neste culto. E eu separei esse salmo, Salmo 23. Hoje eu não vou ministrar dentro da série 7 dias. A gente vai concluir ela na próxima escala. Mas hoje, por conta da ceia, a gente quer estar ministrando esta palavra. Salmo 23, abra sua Bíblia comigo. Uma palavra bem devocional, de uma reflexão e bem espontânea. Salmo de número 23. É um salmo, talvez, um dos mais conhecidos. Salmo de Davi. Amém? Geralmente, quando você fica na pressão de falar, fale um versículo de memória da Bíblia. Aí vem ele, né? Primeiro. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém? Então, é um dos salmos bem conhecidos de Davi. Mas muito, muito profundos. Muito, muito profundo, porque o Espírito Santo leva Davi a fazer, sabe, um flashback da sua vida inteira. E nesse flashback de enxergar a vida dele desde o começo até ao momento que ele escreve esse salmo, o Senhor firma profundas verdades espirituais, tanto para a vida de Davi, como da revelação de quem é o Senhor e das verdades do seu reino, né? Da sua pessoa, da sua relação com ele, Davi, e da relação de Davi com Deus. Salmo 23, quem encontrou, diga amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, igreja? Aleluia. Eu quero destacar para vocês aqui duas figuras que representam também dois momentos ou duas fases na vida da gente que tem uma relação com Deus e dessa relação de Deus com a gente. A primeira é fundamentada na infância de Davi. Davi, quando escreve esse salmo, ele é rei. Ele está na plenitude, nos anos de ouro de seu reinado. Davi reinou 40 anos sobre Israel. E esses 40 anos foram conquistas sobre seus inimigos. E ele era um rei conhecido no mundo todo. E Deus acrescentou muitas vitórias. Deus deu um reino de paz. Davi tinha paz com os inimigos de Israel. E nesse momento de plenitude, nos palácios do governo, sabe, da maior nação,
né? Ali do mundo que ele vivia, daquela glória do seu reinado, tanto que esse padrão de reino é um padrão messiânico de Jesus. Tem sombras nesse reino de Davi que são proféticos, que vão se desdobrar no milênio, no futuro da terra e do reino de Deus sobre a terra. Mas o primeiro momento aqui vai falar da infância. Davi lembra da sua infância. E o Espírito Santo agora está revelando a ele de uma certeza. A certeza da relação que ele tem com Deus. Deus é como um pastor. E ele se sente como uma ovelha. Amém, irmãos? E dessa relação de pastor e ovelhas, Davi sabe muito bem desde o começo da sua vida. Você vai lembrar aí alguns textos da Bíblia, aonde Davi vem para a cena dos relatos bíblicos. Davi é chamado pelo profeta, os seus irmãos todos passam pelo profeta, e aí Davi está no campo e pede para chamar ele lá no campo. Por quê? Porque ele é um menino de 16 anos, 17 anos, todo franzindinho, magrelinho. Desde criança, ele aprendeu a ser pastor de ovelhas com seu pai Jessé. E ele vivia como seu pai, com alegria no campo, com alegria mexendo com as ovelhas do rebanho. Davi cheirava a mato. Davi era da roça. Davi se alegrava como menino, correndo para lá e para cá e aprendendo com seu pai Jessé como cuidar das ovelhas. E ele aprende nessa relação que as ovelhas é um dos seres, dos animais mais dóceis, mais indefesos que se tem de rebanho para se criar. Davi percebe que uma ovelha depende 100% da figura do seu pastor. Ele aprende isso olhando para o seu pai, e agora ele vai se tornando um adolescente, e agora ele é muito bom naquilo que faz. Ele ama cuidar de ovelhas. E Davi sabe das certezas que ele está falando em Deus, porque agora a relação que ele tem no Salmo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas. Davi vai lembrar do tempo que ele era pastor, e quando ele olhava as ovelhas, que só de olhar as ovelhas, a ovelha é muda, a ovelha não fala, a ovelha não, sabe, irmão, não reclama, a ovelha é ovelha. E Davi então percebe que elas estão com sede, e levava as ovelhas para as águas tranquilas, para as fontes de águas, para beber. A ovelha não se preocupava, porque conhecia a voz de seu pastor, e sabia que o seu pastor levaria no tempo certo ela para beber água, para se alimentar nas verdes pastagens. Davi agora tem uma tabela de relação. Meu Deus, o Senhor é o meu pastor. O Senhor consegue ver as minhas necessidades. E ai de mim, sou tão indefeso. O que eu tenho para te oferecer? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Amém, igreja? Aleluia. Irmãos, Davi vai lembrando então. Agora ele chega a dizer assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele ainda está na figura de ovelha. Por quê? Porque era muito comum, irmão, naquelas regiões ali, ter montanhas. E os pastores cuidavam de ovelhas nas montanhas. E era nas montanhas que as ovelhas ficavam mais seguras de seus predadores, dos lobos, dos leões, dos ursos. Davi vai lembrar do episódio, ou dos episódios, que ele está como pastor no campo, e aí um leão predador vem atacar
suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. E Davi, então, se coloca entre o leão e a ovelha. Vocês entendem a certeza que Davi tem de que Deus é seu pastor? Porque diante do seu inimigo, diante do predador, quem se coloca em favor dele? O seu pastor. Davi lembra muito bem de quando o Senhor lhe deu uma vitória, quando um leão veio atacar uma das suas ovelhas. Ele se coloca e Deus ali venceu com ele. Um urso, um leão. Agora, quando uma ovelha se desgarrava, sabe, irmão, porque tem ovelhas, fala para o seu irmão, tem umas ovelhinhas que perde um pouquinho, né? Pega o rumo, perde o rumo. No alto das montanhas era o lugar mais seguro, porque o pastor tinha muito mais habilidade, funcionalidade, eficiência para cuidar das ovelhas com relação aos lobos e os predadores. Mas quando uma ovelha se desgarrava e entrava no vale, meu irmão, no vale o pastor não consegue enxergar tanto assim. Não é no vale que elas se alimentam nas verdes pastagens dos montes. Se elas vão para os vales, é só onde tem uma fonte de água, mas geralmente tem fonte de água muito melhor lá em cima, no alto das montanhas. Mas quando ela vai para o vale, irmão, ovelha que vai para o vale, já pode fazer o sinal da cruz. Está entregue. O lobo vai pegar, meu amigo. Não. Já era, meu irmão. Se o pastor está contando 1, 2, 3, 4... Cadê a fulana? Aí uma fala assim, bé. Aí a outra, bé. Outra, bé, bé, bé. A fofoqueira, bé, 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 bé. Do tipo assim, eu vi ela indo lá pro vale. Tem ou não tem, irmãos? Umas ovelhinhas assim meio... Tem, irmão. Umas assim, bé. Não é comigo? Ovelhinha não vai atrás de outra ovelha, amém, irmãos? Não é a ovelha que protege a ovelha, é o pastor. O pastor está falando, meu Deus, cadê fulana? Se alguma fala assim, bé, está no vale. Aí, irmão, aí todas já começam a fazer o funeral, já preparam o caminho, para poder, não, pode ir lá buscar, pastor, só o cadáver. Se sobrou alguma coisa que o lobo deixou. Ela vai para o vale, já diz assim, é o vale da sombra da morte, meu irmão. Se ela escapar, é pela greta, meu irmão. Se não é o pastor, meu irmão, deixa as 99. Abre assim, que nem um Superman, vá. E ele vai para o fundo daquele vale, com o cajado, irmão. Às vezes a ovelhinha está lá perdida, numa arapuca para o inimigo chegar. E aí, com a vara, ele pega, já vem dando a caceta. Pois é, bem que a fulana falou que você merece mesmo, né? Mas o pastor também leva um óleo. Amém, irmãos? Refrigera ali a ferida da ovelha, pega ela com cajado. Por isso que Davi vai lembrar, o Senhor é meu pastor. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque meu pastor está comigo. A sua vara e o seu cajado vão me proteger. Amém, irmãos? Queridos, vamos supor que esse seria a fase da nossa infância espiritual. Da nossa... Sabe quando a gente está começando a caminhar com Deus, ler a palavra de Deus, começando a participar de um rebanho, que é a igreja do Senhor, não é? Aí tem um pastor aqui, irmão, que eu sou ovelha na pele de pastor, tá bom? O bom pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Se você depender de mim, meu irmão, confia muito não. De tanto amar o meu pastor,
Acabei vestindo a pele de pastor, viu, irmãos? Mas eu sou ovelha. Sou ovelha. Que nem Pedro, né? Tu me ama? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Amém, irmãos? Se você amar, irmão, mas amar tanto, tanto o Senhor, você pode deixar tudo para trás e falar, não, eu quero cuidar das ovelhas do meu Senhor. Aí, irmão, vamos supor que aqui é a fase da nossa meninice, da nossa infância. Sabe, irmão, o Senhor está naquela fase que Ele te dá verdes pastos, Ele te dá o alimento, Ele vai firmar certezas de que Ele cuida de você. Amém, irmãos? Agora, deixa eu te falar, tem uma outra fase. Fala para o seu irmão aí, tem outra fase. Fala assim, Bé. É por aí. Esse irmão entendeu, esse aqui entendeu. Bé, tipo assim. É onde o Senhor... Agora tem uma outra figura no Salmo, vocês perceberam? Uai, tem dois cenários. O primeiro cenário, ele está falando de pastor, ovelhas, vale, pastos verdejantes. E aí ele está falando que é dele mesmo, porque ele fala da justiça, né, e tal. Está falando da figura de Deus. Mas agora, irmão, no versículo 5, olha só que começa a falar o rei Davi, ele diz, preparas um banquete, ou seja, uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amém, irmãos? Agora o cenário não é mais a relação entre pastor e ovelha. Agora é a relação entre um rei que está diante de uma mesa, que governa, que reina, até diante dos seus inimigos. É uma mesa perante os seus inimigos. E o Deus Todo-Poderoso é que honra a cabeça dele, ungindo ele com óleo e fazendo o seu cálice transbordar de alegria na mesa, irmãos. Agora Davi sai da sua memória da infância, da sua relação, da certeza de uma relação de pastor e ovelhas, e agora ele se vê na figura da majestade de um rei. Agora Davi não cheira mais mato, não cheira mais ovelhas, Davi cheira a nobreza dos palácios das nações. Davi se enxerga como ovelha, como pastor, mas agora ele se enxerga como um rei. E é muito interessante isso aqui, irmão, porque o Salmo 23 muda essa cena. Agora estamos diante de uma mesa. Olha aqui para a mesa, irmãos. E diante dessa mesa estão à vista os meus inimigos. Que mesa é essa, irmão? Aonde você é honrado, você é ungido, você transborda de alegria, de honra, e os seus inimigos estão à mesa. Porque mesa, irmão, é lugar de amigos, amém, irmãos? Mas o rei está falando de uma figura muito profunda, que ele sabe que foi Deus que deu para ele. Ele era rei de Israel e era um reino de paz. Os inimigos de Israel se tornaram amigos de Israel por causa do rei Davi. Ele reinava sobre os seus inimigos em paz. Amém, irmãos? Você já fez uma reunião dessa? Convidando seus amigos para a mesa? Só de se eu falar já me dá fobia. Eu não consigo conversar com fulano, nem com ciclano. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. No alto e sublime trono de Deus, tem uma mesa de conselho. E Deus, o Pai, reina. E diante dessa mesa tem um dos conselheiros, que é filho.
Só que esse filho não está em paz na mesa. A mesa tem paz. Deus tem paz na mesa. Mas esse filho é um filho rebelde. Ele é um inimigo. Quem declarou ser inimigo? Deus declarou ser inimigo dele? Não. Ele declarou ser inimigo de Deus. E no conselho da mesa de Deus, Satanás se assenta. E nessa mesa ele é amado. Na mesma mesa onde Deus planeja sentenças de justiça, de bom futuro, o inimigo se levanta, como Judas se levantou daquela mesa com Jesus, na noite em que ele foi traído, para entregá-lo. Judas foi amado por Jesus. Tudo indica que Jesus o beijou por amor. E ele diz: pode se levantar e fazer o que tem no seu coração. Jesus lavou os pés dos seus inimigos. E é por isso que ele tem autoridade, irmão. E nenhum homem, nenhuma lei, nenhum sistema de lei, de ética, moral, pôde falar isso. Isso veio por Jesus. A ideia de amar os seus inimigos. Foi Jesus que começou isso na terra. Ame os seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, põe na mesa. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Deus não tem problema nenhum, irmão, de estar à mesa com seus inimigos. Eles são amados na mesa. Nessa mesa que Deus ama, o inimigo pode continuar com o coração sem amá-lo. Vocês entendem isso? Agora nós estamos nesse cenário, irmão. E aqui eu queria convidar vocês, rapidamente, eu queria convidar aqui algumas pessoas para me ajudar aqui, para a gente só ter um visual. Eu queria colocar para vocês aqui alguns inimigos, e aqui a gente já está na mesa do Senhor. Alguns inimigos nossos. O mundo. Vem cá, irmão. Traz a sua cadeira. Ricardo. Vem para a mesa, irmão. O mundo é um inimigo seu, sim ou não? Senta na mesa aí, mundo. Está aí. Eu quero convidar aqui também um inimigo chamado pecado, carne, nossa natureza humana. Vem cá, irmão. Você está bem de carne mesmo aí, senta aí. Fica na mesa. Eita. E é os dois que pagam a conta, hein? O mundo, a minha carne, minha natureza pecaminosa. Eu quero convidar agora o Satanás! A Bíblia diz que ele é inimigo, ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo nosso. Deus não tem inimigo, viu, irmão? Ninguém é par. Ninguém é capaz de se colocar diante de Deus como inimigo, não tem. Ele se declara inimigo, mas não. Amém, irmão? Alguém para representar o encardido, por favor? Olha por irmão, você fala, rapaz, vai lá, moço. Vem cá, irmão, vem cá, por favor. Deixa eu ver quem tem cara de Satanás aqui. Oh, meu Deus, está difícil, hein, irmão. Todo mundo com cara de ovelha. Vem alguém, só para representar. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus, é só uma representação. Lá, o David. Representando. Rapaz, esse Satanás está bem simpático, né? Senta na mesa, encardido. Satanás. Parceria com a sua carne, viu, irmão? Tá bem juntinho ali, rapaz. Aí é parceiro, hein? Irmãos, você já pensou? Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4:1, vou falar para você rapidinho.
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O mundo é seu inimigo, irmão. Se você fizer amizade com o mundo, você está sendo inimigo de Deus. Você tem que escolher. Ou você se torna amigo de Deus, e para ser amigo de Deus, você tem que você tem que declarar uma guerra contra o sistema da vida aqui na terra. Os sistemas de vida aqui na terra. Os governos, no sentido de sociedade. Valores que até são bons, irmão, mas são corrompidos, porque o homem está lá e a nossa natureza está lá. E o mundo todo está conspirando contra o ungido de Deus, irmão. Ele é inimigo. Ele é inimigo. Foi pelo poder e autoridade do mundo que colocaram Jesus na cruz, Roma e os judeus. Amém, irmãos? A nossa carne, queridos, o inimigo nosso. Eu mesmo sou o meu próprio inimigo. Fala aí para você, irmão. Eu mesmo, de mim mesmo. Quantas vezes nós fazemos, não, agora eu vou. Aí você fica sabotando a você mesmo. Não, mas se, né? E fica negociando com você mesmo, sua carne, nossa natureza. Lá em Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém, irmãos? A carne, sua natureza humana, ela é inimiga de você, da sua relação com Deus. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem uma nova natureza. E essa natureza está em conflito com essa nova natureza. Ela milita contra a tua carne. Pois a tua carne só quer saber de pecar, de desejar aquilo que desagrada a Deus. Lá em 1 João 2,15 ainda vai dizer, não amem o mundo nem o que nele há. O que tem no mundo? Olha como que o mundo age. As 3 armas que atacam você todo dia, o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, o que há no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Está diante da mesa, irmão. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Se a gente fosse falar aqui com a carne, né? Parceira. Amizadezinha com Satanás, né, carne? Por isso você tem que morrer, viu? Você tem que ir para a cruz. Com Satanás é outra parada, é outra sentença. Mas com você, meu irmão. Meu irmão não, está amarrado. Se fosse falar assim, ei, carne, o que você tem de ferramenta aí? Inveja, divisão, cobiça, imoralidade. Lembra de Gálatas capítulo 5? Idolatria, facção, as obras da carne. Está tudo diante da mesa, irmãos. Aí, queridos, eu queria lembrar de vocês de Jó. Por que Jó? Porque o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. E vai falar um negócio lá muito curioso. No começo do livro vai falar que lá no alto dos céus, no trono de Deus, estava tendo um conselho à mesa. E na mesa do conselho de Deus,
tem um ser lá que é Satanás. E Deus vai falar na mesa: está vendo, meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, homem que evita fazer o mal. Na mesa de Jó, esse lance da carne, ele parece que conseguiu controlar. Na mesa de Jó tem justiça, integridade e evitar fazer o mal. Aí o Satanás está no conselho de Deus, na mesa de Deus ele fala: também o Senhor cerca ele com um monte de favor, um monte de bênção. Ser justo, íntegro e evitar o mal, qualquer um faz, se o Senhor assim der para ele tudo o que ele precisa. O Senhor fez uma cerca de proteção nele. Eu duvido, se o Senhor deixar eu tocar nele, ou nas coisas que ele tem, ele vai blasfemar o seu nome na sua cara. Deus pega e fala assim: não, pode ir lá, eu te permito fazer isso e isso. E Satanás sai com pressa, tá, irmãos? E aí você conhece um pouquinho da história. Todas as riquezas de Jó, camelo, tudo que é posse que ele tinha morrido num dia só. Veio um fogo do céu, meu irmão, e arrastou e matou tudo. Depois veio um vento, irmão, tão forte do norte, que pegou assim onde era, a propriedade lá, a estrutura que ele tinha, matou todo mundo, os filhos dele, tudo, num dia só. Ele tinha 7 filhos e filhas. Morreram tudo. Só sobrou testemunha para chegar no Jó e falar assim: hein, tuas posses acabou tudo. Hein, teus filhos morreram tudo. Jó não blasfema contra Deus. Segura firme. Adora a Deus diante daquele caos. Mas Jó agora está diante da mesa. E tudo que ele sustenta na mesa é: eu sou justo, Deus. Eu sou íntegro. Por que o Senhor está pesando a mão comigo? Aí eu quero que você vá comigo lá no final do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. A partir daí, você sabe de todo o processo. Fica aí, mundo. Aguenta aí. Se vocês quiserem ficar juntinho ali, viu? Que eu sei que vocês trabalham junto. E aí, meu irmão, vamos lá para o livro. No final de todo o processo, irmão, tem uma coisa. Olha aqui, irmãos. Tem uma coisa que Satanás não tinha visto. E tinha uma coisa que Jó ainda não tinha percebido. E Deus percebeu. E é por isso que Deus deixou Jó entrar em prova. Porque ainda na balança de Deus e da justiça de Deus, Jó ainda estava pesado. Na perspectiva de Jó, estava tudo kit. Sou justo, sou íntegro, evito fazer o mal. Mas na balança de Deus ainda tinha algo contra Jó. E ele não sabia. E tudo que o inimigo queria era fazer o que ele queria mesmo. Matar, roubar e destruir. Pois ele se assenta como inimigo. E aí, meu irmão, Jó nunca tinha tido uma experiência com Deus. Toda a experiência de Jó com Deus era de ouvir falar. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca tinha visto nada. Nem um graveto acender, viu, profeta Paulinho? Nunca tinha visto nada, nem ouvido nada, nunca. Mas o que ele ouviu de Deus, ele era um homem tão temente, irmão, que só de ouvir falar de Deus, ele temia a Deus a ponto de Deus referenciar ele no céu, dizendo: o meu servo Jó, justo, íntegro e evitava fazer o mal. Só de ouvir falar, o cara já era isso tudo, irmão. E é por isso que a gente fala de Jó até hoje. Aí, meu irmão, vem um redemoinho, um
vento. E Jó vê. E do vento vem uma voz que fala com Jó. E ele se apresenta sendo o Deus de toda a terra e de todo o céu. Jó agora diz, versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? De ver o Senhor e ouvir a Ele, Jó, que sustentava a sua autojustiça. Sabe qual era o problema de Jó, irmãos? Jó tinha orgulho de ser justo. Jó tinha orgulho de ser íntegro. Jó tinha orgulho de evitar fazer o mal, a ponto, irmão, de isso ser como um peso de um pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pecados do espírito do homem, tem pecados da alma do homem e tem pecados no corpo do homem. Adão, quando caiu, e ele morreu espiritualmente, por quê? Porque antes de cair na alma e no corpo, ele caiu do espírito, ele morreu no espírito. Qual era o pecado contra Deus? Orgulho. Não confiou na palavra que Deus tinha dado. E se orgulhou, querendo fazer sua própria autojustiça. Amém, irmãos? O pecado do orgulho. O orgulho é o que antecede, irmãos. O que antecedeu a queda de Satanás? Orgulho. O que antecedeu a queda de Adão? Orgulho. Então, irmão, é possível que você seja um homem justo, religioso, um homem íntegro, que zela pelo seu nome, e disciplinado, um homem bem alinhado, que está o tempo todo evitando o mal. Mas cuida daquilo que só Deus te vê. Cuida do teu orgulho. Porque o orgulhoso não consegue vir para a mesa. Não consegue, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu hoje lá dentro da minha casa. Pensa numa casa de gente orgulhosa. É lá. Brincadeira. Mas é mesmo. Brincadeira, irmão. Nós estamos pelejando para ir para a cruz lá em casa. Mas o Ian, tu é orgulhoso, hein, macho? Que isso, mano? Você lembra hoje, filho? Que a mamãe estava fazendo almoço lá, ela pediu para você fazer lá, o que era, Quedinho? Alguma coisa assim? Era alguma coisa para ele fazer, eu acho que para dentro de casa, alguma coisa assim. E aquele dia está pedindo de boa, eu estou lá na mesa. Tentando alinhar o sermão, tá ligado? Gatinho gritando, porque criou 3 gatinhos lá em casa. Então, meu. Eu falei, eu quero também 1000, eu quero 1000 para mim também. E moleque esperneando, e a queridinha fazendo almoço lá, e falou, Ian, vai não sei o que, fazer isso aqui, não sei o que. Ela, não, ele ficou pedindo não sei o que. Mãe, deixa, não. Aí sabe o que ele fez, mãe? Foi bem assim, ó. Que saco! Foi ou não foi, meu filho? Para o papai não mentir diante dos irmãos. Não foi, além de orgulhoso, mentiroso. Eu da mesa olhei e falei, como é que é, meu filho? Aí ele agarrou lá no pilar lá da mesa, e eu falei assim, menino, vá abraçar sua mãe, olhar no olho dela e pedir perdão para ela. Irmão, olha o que o menino fez. Ficou arranhando as coisas. Eu já vou. Aí eu fiquei só observando. Ficou todo quadradão, irmão. Aí ficou. Aí eu falei, que hora que esse menino vai pedir perdão? Vou experimentar ele. Ficou. Aí eu, Ian, você já pediu perdão para sua mãe? Já vou. Aí meio que ele dava uma olhada assim para mim.
Aí ficou, não foi? Ficou. Gente, é hoje que esse irmão vai encontrar com Jesus, ele. Aí, irmão, eu falei, filho, vai agora, vai olhar no olho da sua mãe, vai pedir perdão para ela e dar um abraço nela. Foi ou não foi, filho? Sim, agora sim. Isso mesmo. Meu irmão, mas demorou. Aí eu olhei para ele e falei assim, ô Adão orgulhoso. Ele sabe que errou, ele sabe que era o certo ir na mamãe pedir perdão, mas ele ficou negociando com ele mesmo, porque o orgulho, irmão, não faz a gente se movimentar para a humildade. E eu fiz questão, você vai olhar no olho da sua mãe e vai abraçar ela e pedir perdão. Até que aconteceu. Ele foi devagarzinho. A mãe dele teve que ir lá abraçar ele, porque senão ele não ia. Aquele dia abraçou ele assim, colocou ele em cima assim. Aí ele começou a olhar para ela assim, deu aquele sorriso. E chegou bem pertinho dela. Me perdoa. Me desculpa. Como é que você falou, irmão? Me dá o colo. Me dá o colo. E é isso. E ela abraçou ele. E aí ele falou, me desculpa, mamãe. E a mãe dele abraçou ali e perdoou, eu acredito. Amém, irmãos? Que é outra também mãezinha para poder, entendeu? Aleluia. Sabe, irmão, ele pedia tempo. Tempo. Agora, eu queria refletir com você, irmão. Não é assim com a gente? Fala aí, irmão. Você entra em conflito com o irmãozinho, com o vizinho, com o pai, com a mãe. Aí você está assim, eu já vou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você sem falar com seu pai, você sem falar com o vizinho. O Espírito Santo está o tempo todo, você pecou, se arrependa. E você está assim, acho que eu vou fazer um jejum, aí eu vou ter coragem de eu pedir perdão. Você acha que você tem que fazer uma coisa boa para poder receber? Para ver se tem clima para chegar diante de Deus. Senhor, então, ontem eu pequei a mesma coisa, antes de ontem também, e hoje eu vim aqui pedir perdão pelo mesmo pecado. Amém, igreja? Não tem mais clima para chegar em Deus. Orgulhoso. Amém, irmãos? Agora, em Cristo Jesus, irmão, Ele nos ungiu e nos colocou à mesa com Ele. Mas com Ele, irmão, na mesa, Ele quer que você reine sobre os seus inimigos. Faz quanto tempo que você não vem na mesa do Senhor? Está pedindo tempo. Está sem jeito de pedir perdão. Está sem jeito de se arrepender. Só por causa do seu orgulho. Ah, pastor, porque eu ainda não me acertei com fulano, com ciclano. Mas não se acertou por quê, irmão? Porque é difícil perdoar. Eu sei por que é difícil perdoar, irmão. Porque é difícil de ser humilde. De se arrepender. Aí você fica se apegando na justiça que você tem. Nas boas ações que você faz. Eu também sou assim, irmão. Justo. Íntegro. Não devo nada para ninguém. Meu nome é o que eu zelo. Ser orgulhoso pelo próprio nome que você tem. Eu posso faltar tudo, mas meu nome... então você pintou a sua reputação de ouro. Quem sabe isso é um ídolo entre você e o teu Deus. Porque você tem orgulho disso. Jó, meu irmão, disse, eu menosprezo a mim mesmo. Porque ele está dizendo, eu superestimava a minha justiça. Eu superestimava a minha integridade. Eu pensei que eu tinha crédito. Na verdade, Senhor, o mal que eu evitava, ele veio sobre mim. Jó, irmão, era íntegro, justo. Sabe por quê, irmão? Não é porque ele amava a Deus, porque ele foi conhecer Deus depois dessa experiência. É porque ele tinha medo do mal.
Evitar o mal foi o seu Deus. No sentido assim, eu vou fazer um crédito aqui com Deus. É tipo religioso, sabe, irmão? Faz um crédito com Deus, porque aí, meu irmão, eu tenho crédito com Deus, então Ele vai fazer uma cerca e vai me proteger. Mas se o dia que Deus disser, não, tem alguma coisa que você precisa aprender, eu vou deixar o inimigo só dar uma esfregadinha na sua pele. Amém, irmãos? O tempo todo, irmão, se não é Deus, irmão, se não é Deus que freia o inimigo, ele só quer te matar, te roubar e te destruir. Se não é a misericórdia de Deus, irmão, freando ele. Amém, queridos? Por quê? Porque você é culpado. Você merece, irmão. Mas eu estou fazendo boa ação. Irmão, glória a Deus. Com humildade, beleza. Sem humildade, não vale de nada. A mesa do Senhor, irmão, é um lugar onde você não pode trazer aqui, irmão, sua justiça, suas boas ações, suas orações, seus dízimos, suas virtudes. A mesa do Senhor não é lugar para você trazer suas virtudes. A mesa do Senhor é lugar para você reinar sobre seus inimigos. Porque é na mesa que Davi vai dizer, certamente, que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida. Na mesa do Senhor, irmão. Por isso que você é indigno se chegar aqui nessa mesa sem se arrepender. Não, eu vou porque essa semana está top. Eu ajudei o mendigo, eu fiz boa ação, eu sou um homem bom. Amém, queridos? Você pode ser um homem bom e vai curtir muitas bênçãos de Deus. Só que é provável, irmão, que no final da vida, se você for um homem orgulhoso, você perdeu. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Arrependimento, humildade. Eu venho aqui, irmão, diante do Senhor, para dizer, eu estou encharcado num mundo mal, corrompido. E se eu não cuidar, eu entro na correnteza dele, Senhor, e me esqueço de Ti. Só que hoje, Senhor, eu me arrependo e eu peço misericórdia. E Deus é bom e justo para te perdoar. Na mesa do Senhor tem fidelidade dEle e tem misericórdia dEle. É uma mesa, irmãos. Senhor, o Senhor me conhece. Eu trago diante do Senhor as minhas mazelas, o meu mal, a minha carne, Senhor. Eu pequei contra Ti assim, assim, assim. E eu me arrependo, Senhor. Porque o Senhor é bom, eu não sou bom. O Senhor é fiel, eu não sou fiel, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Na mesa do Senhor você vai encontrar fidelidade de Deus. Na mesa do Senhor você vai encontrar bondade de Deus. Mas Ele está te dando uma oportunidade para te ungir e te honrar diante dos teus inimigos. Amém, irmãos? Não vem maquiando, irmão. Não tem como maquiar com Deus. Lembre-se, você é uma ovelha. É Ele que cuida de você. Lembre-se, é Ele que faz uma mesa e quer te honrar diante dos teus inimigos para testemunhar. Ele é meu servo. Ele é humilde. Não é orgulhoso como seus inimigos. Amém, irmãos? O orgulhoso não é amigo de Deus, porque Deus não é orgulhoso. Deus é humilde. E na mesa de amigos de Deus, só cabe gente humilde, que nem Ele. Fique de pé. Eu vou agradecer aqui o nosso irmão Ricardo, que representou muito bem o mundo. Amém? Queria que vocês aplaudissem a capacidade artística desses irmãos. Obrigado, Fernando. Deus abençoe. Aleluia. Vamos embora, irmão? Terminar 9 horas? Amém, igreja? Meu Deus.
Ministério de louvor. Aleluia. Ministério de diaconia. Quem aqui é pecador? Então você já chegou aí. Aqui é lugar de pecador. Mas só permanece nesse lugar quem se torna pecador arrependido. Amém, irmãos? Só vem para a mesa quem pode se arrepender. Não venha se você não se arrepender. Aleluia. Feche os teus olhos. Santo é o Senhor. Feche os teus olhos. Naquele dia, ou naquela noite, Jesus está à mesa. Pega essa cena. Pedro e os discípulos orgulhosos. Porque não tinha ninguém no ambiente, na figura de escravo, para poder cuidar das coisas e lavar os pés dos importantes da casa. Era um lugar emprestado, não era uma residência, porque toda residência tinha alguém que ia servir quando chegava um convidado. Era um protocolo social, lavar os pés e ungir a cabeça com óleo. Naquele lugar, não tinha ninguém. Os 12 chegaram e cada um já foi pegando o lugar mais importante na mesa. Quando de repente, com uma toalha na cintura, com bacias com água, o mestre vem. E ele vai lavar os pés de Pedro. E Pedro com orgulho diz: não, para com isso. O Senhor é o mestre. O Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, larga de ser orgulhoso. Estou te ensinando. Quebra seu orgulho. Se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo no meu reino. O meu reino é um reino dos pobres de coração. O meu reino é para aqueles que são menores, são mais servos. O meu reino é para aqueles que servem. Deixa eu lavar seus pés. Pedro, de novo orgulhoso, diz: então, faz do meu jeito, lava meu corpo inteiro. Pedro, só escuta a minha palavra. Basta, Pedro. E vai lavando os pés de cada um deles. E ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele se humilhou, o Deus de toda a glória se humilhou na figura de homem, não só de homem, mas na figura de servo, escravo, e lavou os pés dos homens orgulhosos. O Deus Todo-Poderoso desceu do seu trono para lavar os pés dos homens orgulhosos de si mesmo, que se acham bons daquilo que faz. Um dia chegaram para Jesus e disseram: o Senhor é bom. E ele para tudo e diz: bom é o Pai. Bom é o Pai. Vem para a mesa, irmão. Jesus está aqui, o servo humilde. Deixa ele lavar seus pés. É o sinal de mais humilhação. Você já pensou? Alguém já te lavou os pés, irmão? Alguém aqui já teve os pés lavados de uma maneira
simbólica assim? Eu já, irmãos. Meu Deus. Jesus está aqui para lavar teus pés. Talvez os teus pés é o lugar do teu corpo que pega mais imundície, que o corpo pode matar. Mas Jesus também está aqui para lavar seu coração, sua mente impura, orgulhosa. Meu Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, oramos. Não somos dignos de desatar as sandálias dos seus pés. Mas o Senhor desatou as nossas sandálias e nos lavou os pés. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos trazer nossas virtudes, aquilo que é melhor em nós. Não é o lugar nesta mesa, mas esta mesa é o lugar do pior de nós. E mesmo quando nós mostramos o nosso pior, o Senhor continua sendo fiel e bom e nos amando pelo que somos. Nos ensina a amar as pessoas, não porque elas têm algo a oferecer de bom, mas porque, Senhor, é um dever amá-las, porque são pecadoras, assim como nós. E o Senhor, sem pecado, se colocou em nosso lugar de pecador, nos amou por inteiro, nos lavou por inteiro. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com teu sangue hoje. Ah, Senhor, esse coração que está duro para perdoar o pai, a mãe ou alguém, esse coração que está duro para se perdoar, vem hoje, Senhor, e lava os pés. Lava, Senhor, lava, Senhor. Traz o perdão e nos lava. Nós vamos comer deste pão e beber deste cálice, edificados no Senhor e na sua palavra. Renova-nos no seu espírito, na esperança e no amor do Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus.